E aí, beleza? Hoje nós vamos ver o filme O Terceiro Olho, The Eye Inside. Em um hospital, Simon acorda de repente na cama e entra em pânico porque não se lembra de ter vindo parar ali. Dr. Newman o acalma e explica que na noite passada, os paramédicos encontraram Simon tendo convulsões abdominais calóricas na frente de sua casa. O hospital teve que evacuar o conteúdo do estômago de Simon. Newman normalmente é médico pediatra, mas como o hospital está com falta de funcionários, ele está ajudando no pronto-socorro. Ele dá um pirulito para Simon antes de dizer que ele tecnicamente morreu. Seu coração parou por quase 2 minutos, mas os médicos conseguiram trazê-lo de volta. Para verificar suas memórias, Simon diz a Newman suas informações pessoais sem problema. No entanto, ele tem dificuldade para se lembrar da data, e diz que é o ano 2000. Newman pergunta o nome de sua esposa, mas Simon não entende. O médico revela que na verdade o ano é 2002 e que Simon tem uma esposa chamada Anna. Simon então começa a se lembrar da noite do incidente. Ele estava deitado na estrada debaixo da chuva e o enfermeiro Travis o salvou. Eles o levaram para o hospital, onde uma equipe de médicos o cercou. Seu coração parou de repente e os médicos começaram as compressões no peito, enquanto o espírito de Simon flutuava para fora do corpo para olhar a cena. Quando os médicos usaram o desfibrilador, seu espírito foi puxado de volta para o corpo. Horas depois, quando Simon estava prestes a acordar, ele ouviu a enfermeira Clayton dizendo a Newman que Simon tinha sido envenenado e que aquilo precisava ser reportado à polícia, mas Newman queria fazer os exames primeiro. No presente, Newman conclui que Simon está com amnésia de curto prazo, já que não consegue se lembrar dos últimos 2 anos. Ele garante que a memória dele vai voltar aos poucos, mas Simon ainda não consegue acreditar que tem uma esposa. Instantes depois, uma mulher loira aparece no quarto e corre para abraçar Simon, aliviada por encontrá-lo vivo e bem. Quando ela o beija, ele não reage, então ela se pergunta o que está errado. Um Simon constrangido conta a ela sobre seu problema de memória. Então a mulher desaba e diz que não tem mais nada antes de sair correndo do quarto. Simon imediatamente vai atrás dela, mas Travis e Newman o param, dizendo que ninguém saiu do quarto dele. Quando Simon pergunta a Newman por que ele não contou à sua esposa sobre a amnésia, Newman diz que contou. Nesse momento, sua esposa Anna aparece ao lado deles e o abraça, aliviada. Depois disso, Newman usa um quebra-cabeça como metáfora para guiar Simon por suas memórias. Anna explica que não estava com Newman na noite passada. Ela estava em casa enquanto ele estava neste bairro, mas não sabe o motivo. Simon teoriza que estava visitando seu irmão Peter, que recentemente se mudou para a casa de seus pais falecidos. No entanto, Anna diz que Peter morreu antes de Simon conhecê-la. Ele começa a entrar em pânico e Anna quer confortá-lo, mas Newman a mantém afastada. Então Simon diz que estava indo visitar o irmão na noite passada, e Newman percebe que ele está falando sobre o último dia de que se lembra, em 2000. Flashes de memória mostram Simon abraçando o irmão, um carro na estrada à noite e Simon dirigindo na chuva. Ele se lembra de ver uma luz forte seguida de um vazio absoluto, o que o faz chorar. Anna diz que ele sofreu um acidente de carro antes de conhecê-la, mas ela nunca soube dos detalhes. Só sabia que ele foi visitar o irmão, o que era estranho porque os dois não se falavam desde que brigaram pela herança dos pais. Enquanto caminham pelo corredor, Simon vê Travis piscando para ele. Anna continua falando, explicando que depois do acidente de carro, Simon também foi trazido para este hospital. Ela também conta que ele veio para esta cidade 2 dias atrás para fechar a casa dos pais, que está abandonada desde a morte de Peter. Seus planos incluíam empacotar os móveis e consertar algumas coisas. Newman aponta que os vapores de certos produtos de limpeza podem ter elo envenenado. No entanto, Simon tem uma visão de escadas e vidro quebrado. Depois que Newman sai do quarto, Anna dá um tapa em Simon e manda ele parar de fingir. Simon não faz ideia do que ela quer dizer, e Anna diz que Simon matou o irmão. Ela também pergunta se ela realmente vale tudo isso. A conversa deles é interrompida quando Travis entra no quarto, anunciando que é hora de outro exame. Anna aproveita a chance para sair. Enquanto Travis coloca Simon na máquina de ressonância magnética, ele conta que há rumores de que alguém tentou matá-lo. Simon descarta isso, compartilhando a teoria dos vapores. Travis diz que todo mundo morre, mas o porquê e o como são os maiores mistérios. Então Simon é deixado sozinho na máquina para que o exame comece. No entanto, um homem misterioso entra na sala e lhe dá uma injeção. Simon não consegue se mover porque está preso à máquina e grita por ajuda, apenas para apagar. À noite, Simon acorda na cama gritando. Outros pacientes no quarto estão olhando para ele, e Travis o chama de maluco. Dr. Truman entra no quarto e tenta acalmá-lo, enquanto pergunta o que está acontecendo.
Simon conta o que aconteceu no laboratório de ressonância, mas Truman diz que ele foi internado naquele quarto na noite passada. Simon muito confuso pergunta sobre sua esposa e Newman. Ainda assim, Truman explica que ele não tem esposa e que não existe nenhum Newman na equipe. Ele também revela que o acidente de carro foi na noite passada e que Simon esteve inconsciente até agora. Simon sai correndo do quarto e vai até o laboratório de ressonância, onde encontra outros médicos examinando uma senhora idosa. Ele continua correndo pelo hospital até Truman encontrá-lo na cafeteria. Quando Simon pergunta em que ano estão, Truman responde 2000. Simon entra em pânico e jura que não está louco, então Truman teoriza que ele ouviu coisas enquanto estava inconsciente, e sua mente criou uma história. Por exemplo, Travis pode ter inspirado o nome Travis e Newman vem de Truman. Nesse momento, Clayton entra na sala e Simon a reconhece do hospital de 2002. Logo depois, uma segunda enfermeira entra, e acaba sendo Anna. Simon a chama pelo nome e pergunta se ela esteve ali nas últimas 24 horas, mas ela diz que não e não o reconhece. Simon insiste que esteve ali ontem, e que não estava sonhando antes de pedir para Anna dizer que o conhece. Truman e Clayton o empurram na cama e lhe dão outra injeção. Enquanto Simon diz a eles que eles não são reais, ele acorda na máquina de ressonância. O estranho se aproxima dele de novo e prepara a seringa, mas desta vez Simon grita o mais alto que pode e Newman e Clayton vão ver o que está acontecendo. O estranho se esconde atrás da porta, e Simon conta a Newman sobre ele. Mas o médico não acredita porque o remédio dele é conhecido por causar efeitos colaterais psiquiátricos leves. Depois que Clayton lhe dá mais remédio para acalmá-lo, ela e Newman saem. Simon continua chutando a máquina até Clayton voltar. Ele diz a ela que é claustrofóbico, então ela concorda em soltar apenas uma de suas mãos para fazê-lo calar a boca. Simon imediatamente usa essa mão para se soltar e corre para olhar atrás da porta, mas não há nada ali. Depois disso, Simon volta para seu quarto e confirma que está sozinho de novo. Ele diz a Newman que alguém tentou matá-lo, mas Newman não acredita nele e o lembra dos efeitos colaterais do remédio. Para acalmar Simon, Newman mostra as imagens da câmera de segurança para provar que não havia mais ninguém na sala com ele. Travis acha que o estranho faz parte das memórias fragmentadas. Simon menciona Truman, e Newman diz que o nome lhe soa familiar. Então ele menciona Travis, e Travis diz que ele ainda está no hospital porque está esperando por um transplante de coração. Desesperado por respostas, Simon corre rapidamente para os quartos dos outros pacientes e encontra Trev dormindo atrás de uma cortina plástica. Quando Newman também entra, Trev acorda e pede um cigarro. Então Simon diz a ele que os dois conversaram 2 anos atrás. Essas palavras fazem Travat se lembrar dele, e ele o chama de maluco de novo. Simon diz a Newman que isso é prova de que ele não está imaginando coisas. Então Simon entra no elevador para voltar ao quarto. Quando as portas estão prestes a se fechar, a mulher loira corre para entrar com ele. Ele explica de novo que não consegue se lembrar dela e pede um tempo, então ela diz que pode esperar. Em seguida, ela diz que o ama e o beija, mas eles precisam se afastar quando outra pessoa entra no elevador. Eles esperam em silêncio constrangedor até o homem sair, e Simon pergunta à mulher como eles poderiam estar juntos se ele é casado. Ela diz que não se arrepende de nada, e Simon percebe que Anna sabe desse caso. A mulher explica que ele não ama Anna e promete voltar depois. Quando ela está prestes a sair, Simon segura sua mão e se lembra de que o nome dela é Claire. De repente, ele está usando roupas elegantes e está em uma casa com Claire, dizendo que a ama. Simon tem algumas visões estranhas das plantas no cômodo, e Claire reaparece com uma flor atrás da orelha. Eles discutem se o que estão fazendo é certo e acabam ficando íntimos no sofá, sem perceber que o irmão de Simon, Peter, consegue vê-los. Nesse momento, Simon reaparece no elevador e percebe que acabou de ter um flashback. Ele diz a Claire que agora se lembra de tê-la amado, e eles se abraçam. Claire se pergunta se eles estão pagando pelo que aconteceu antes de ir embora. Simon tenta segui-la, mas ela desapareceu. Quando Simon volta para o quarto, encontra os outros pacientes de novo, e Travis confirma que é o ano 2000. Então Truman leva Simon até seu escritório para compartilhar más notícias. Peter também estava no acidente, mas não sobreviveu. Isso desperta uma memória de Simon e Peter em pé perto de um penhasco. Depois disso, Simon volta para o quarto, e Travis compartilha que será operado amanhã, então está com medo de não sobreviver. Simon diz a ele que viu o futuro e garante que ele vai ficar bem. A conversa filosófica deles é interrompida por Truman, que diz que a noiva de Peter veio ver Simon. Ele vai até a cafeteria e fica chocado ao encontrar Anna esperando, mas ela rapidamente esclarece que está apenas fazendo uma pausa. Ela tem algumas perguntas sobre o acidente. No entanto, Clayton a chama de volta ao trabalho. Depois que Anna sai, Claire entra na cafeteria e revela que é a noiva de Peter.
Simon entra em pânico porque não consegue acreditar que ela está fazendo isso com seu irmão. Claire diz que gostaria de poder voltar no tempo e mudar as coisas, enquanto Simon se lembra de reencontrar Peter com um abraço. Quando abre os olhos, Claire se foi e Anne está de volta. Ela tira um gravador e toca uma gravação da voz de Peter antes de morrer. Ele disse: "Simon fez isso comigo. Simon me matou." Simon entra em pânico e se recusa a acreditar nisso, enquanto empurra Anna contra uma cadeira, querendo saber o que ela está tentando fazer. Anna começa a falar sobre o dinheiro da família de Simon, e um flash de memória revela que ele se casa com ela porque ela o chantageia. Anna fica carinhosa e promete vê-lo, com mais frequência a partir de agora. Quando Anna sai, Simon vai atrás dela, mas atravessar a porta o deixa na entrada da casa de seus pais. Claire está em um carro indo embora. Simon a observa antes de entrar na casa, onde ouve duas vozes discutindo. Ele segue o som até ver a si mesmo e Peter brigando. Quando Peter tenta expulsar o irmão, o Simon do passado se recusa a sair e os dois acabam lutando. Na luta, o Simon do passado empurra Peter pelo teto de vidro. O Simon do presente vai até o telhado para ver melhor. Seu eu do passado encontra Peter inconsciente no chão, coberto de cacos de vidro, então começa a arrastar o corpo para fora. Enquanto um telefone toca ao fundo, Simon observa seu eu do passado colocar Peter no carro e ir embora. De repente, o estranho aparece atrás de Simon e tenta atacá-lo. Simon imediatamente se defende e perde o controle enquanto manda o homem ficar longe dele. Ele consegue roubar a arma e começa a esfaquear repetidamente o agressor. Memórias confusas passam por sua mente antes de Simon reaparecer no quarto do hospital, matando seu agressor em cima de uma cama. Nesse momento, Clayton entra no quarto e verifica o corpo, revelando que na verdade é Travid. Simon grita porque se recusa a acreditar que matou um amigo, então Clayton sai correndo, apavorada. Depois, Simon também olha para o corpo e confirma que cometeu um erro, então tem um colapso. O alarme então ecoa pelo prédio, e Simon consegue ouvir a segurança chegando, então ele corre para o elevador. Ele sai no subsolo e vê os guardas procurando por ele nas câmeras de segurança. Ele pega as escadas para procurar uma saída e esbarra sem querer em Anna, que vê as manchas de sangue e conclui que ele matou de novo. Simon a empurra contra a parede e jura que isso não é real, mas Anna o empurra de volta e bate a cabeça na parede. Dois guardas então aparecem no corredor e Simon corre de novo. Então começa uma perseguição. Quando Simon atravessa uma porta, Travis o detém e Simon fica chocado ao se ver limpo de novo. Travis tenta conversar com ele, mas Simon escapa rapidamente pegando as escadas. Ele corre até o quarto de Travis e fica aliviado ao encontrá-lo vivo. Simon percebe que esteve alucinando coisas o tempo todo, então pede a Clayton para lhe contar sobre a morte de seu irmão. De repente, Travis passa mal e vomita sangue por toda a cortina. Sangue também aparece em seu peito, e Simon ajuda Clayton a cobrir os ferimentos, que correspondem aos locais das facadas. Quando os médicos entram no quarto para tentar reanimar Travis, Simon recua e desaba, gritando: "Eu matei ele." Outro flashback mostra que Simon levou o corpo de Peter até o penhasco de carro e o colocou no banco do passageiro. Então ele soltou o freio e o veículo começou a se mover. Nesse momento, um caminhão apareceu na estrada, então Simon rapidamente voltou para o carro e o parou. O caminhão para ali perto e os donos começam a transar dentro dele. Simon não tem escolha a não ser mover Peter e ir embora dirigindo. No presente, Simon encurrala Clayton e a força a falar. Clayton conta que Peter foi trazido pelos paramédicos e levado para a cirurgia, mas os ferimentos dele eram tão graves que ele foi colocado em aparelhos. Infelizmente, ele não resistiu. A conversa deles é interrompida pela chegada de Anna, e Simon percebe que o ferimento dela de 2000 está aparecendo agora em sua testa. Anna ignora isso e pede que ele volte para casa, mas Simon se recusa a jogar o jogo dela e jura que vai mudar as coisas. Então Simon vai para a cafeteria, mas ainda está em 2002. Quando vê o quebra-cabeça de Newman, ele se concentra no exercício e consegue reaparecer na noite em que seu caso com Claire começou. Desta vez, ele rejeita Claire antes que os dois fiquem íntimos. No entanto, Peter ainda a ouve confessar seu amor pelo irmão dele. Claire imediatamente corre atrás dele, mas Peter a expulsa, então ela vai embora em seu carro. Um Simon desesperado tenta dizer a Peter que nada aconteceu, mas Peter se recusa a ouvir, e os dois brigam de novo, terminando com o mesmo resultado. Ignorando o telefone que toca, Simon arrasta o corpo inconsciente de Peter para o carro para levá-lo ao hospital. Logo começa a chover e quase não há visibilidade na estrada. Simon dirige com cuidado e consegue desviar de vários carros. No entanto, Peter de repente acorda e Simon se distrai, então seu carro acaba batendo no de Claire.
Minutos depois, os paramédicos chegam e uma deles se parece com Anna. Claire já está morta, então a equipe se concentra nos irmãos. Travis verifica Simon, correspondendo à memória de antes. Assim que os irmãos se recuperam, eles se reúnem para conversar. Simon ainda está confuso com o que aconteceu, então Peter diz que a ligação tinha sido de Claire. Ela se arrependeu de ter ido embora e virou o carro para voltar à mansão, só para acabar colidindo com o veículo dos irmãos. Simon olha para uma foto e percebe que seu pai é Newman. Ele começa a entrar em pânico, e Peter diz que todos eles morreram, incluindo o próprio Simon, então ele precisa deixar ir. Recusando-se a desistir, Simon reaparece na estrada com Travis o resgatando. A cena no hospital acontece da mesma forma. O coração de Simon para às 8 da noite, o que corresponde ao ano 2000, e sua morte acontece às 8:02, o que corresponde a 2002. Seu espírito observa tudo de cima e corre para voltar ao corpo. Simon então acorda no quarto, ouvindo do médico que é o ano de 2002 que ele morreu e que sua esposa Anna está esperando do lado de fora. E assim terminamos o filme O Terceiro Olho, de terror e suspense, lançado em 2004. Obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva para mais resumos.